Esse vídeo é especial para quem curte Friends, a série de TV, e para quem curte romances de época. Eu tava aqui pensando em um tema para fazer um vídeo aqui sobre os romances de época. É um gênero que eu acho tão bacana, um gênero também que foi daqueles que me levaram para o hábito de leitura, para gostar de ler e ter leitura como hábito. E eu continuo até hoje gostando dos romances de época. A minha série de romances de época preferida é a série dos Hathaways. Logo seguida, pau a pau com a série dos Bridgertons, mas eu gosto de outros livros soltos também, bastante inclusive. E a Lisa Kleypas, ela acho que me traz, com essa série dos Hathaways, ela me traz assim elementos que a gente une nessas séries de romance de época para quem gosta, que são especialmente assim, a história, a gente já sabe mais ou menos o roteirinho que ela vai fazer, mas a construção dos personagens, ainda que a gente esteja numa história de romance. Então a Lisa Kleypas, ela traz esses casais dos pares românticos das séries dela de uma forma assim que a gente curte não só a química, que é o principal dos romances de época, a química, os impedimentos, a coisa um pouco novela, que é bacana. Ela traz também o elemento do humor e ela traz algumas inovações em termos de elementos que ela usa, principalmente na série dos Hathaways, que ela traz a cultura cigana para os romances de época. Então a série dos Hathaways, a gente começa com Desejo à Meia-Noite. Eu vou falar rapidamente os livros, tá? Desejo à Meia-Noite é uma boa porta de entrada dessa série. A gente tem aí uma irmã mais velha que tem que fazer o papel da família, assim, de gestora da família, porque a família dos Hathaways é uma família que não tem, assim, não tem os pais mais. Então esses irmãos, eles administram a propriedade da família, assim, sozinhos. O Léo é o único Hathaway da família. Ele tá numa crise porque ele sofreu aí uma desilusão amorosa e ele tá, assim, na maior bebedeira, ele não tem condições de administrar nada. E aí a Amélia vai assumir isso e ela vai conhecer o Khan, que é o cigano. Então a gente já começa a ver esses elementos aí do cigano e como que os ciganos são... Existe um preconceito na questão, assim, inglesa. Eu acredito que essa série se passa na Inglaterra. Eu acho que sim, ai meu Deus. Com relação aos ciganos, porque eles têm às vezes muito dinheiro, sim, mas eles não são bem vistos na sociedade. O segundo livro é o Sedução ao Amanhecer, que vai contar a história do romance do Kev, que é um cigano que já trabalha na casa dos Hathaways. É como se fosse da família. E da Win, que é uma das irmãs Hathaway, que tem, assim, alguns problemas de saúde. A gente vai acompanhar aí nesse segundo livro, é bem interessante. Aí depois vem o terceiro livro, que é o meu preferido, simplesmente isso, que é o Tentação ao Pôr do Sol, que é o romance da Poppy, que vai ter um romance com o dono de um hotel, que é simplesmente, acho que um dos personagens, o Léo é muito engraçado também, mas assim, ele é o tipo, né, que sempre tem nesses personagens de romances de época, que são os caras libertinos. Esse aí, ele é um cara super prático e com a Poppy, que é uma menina que não tá nem aí pra negócio de essa parte assim social. É sensacional, esse livro é incrível. E aí a gente vai pro quarto volume, que vai ser o romance do Léo, aquele problemático lá do primeiro volume. Então a gente também com a Catherine Marks, que é uma governanta contratada pela família justamente para trazer as meninas precisam se casar, né, as meninas mais novas. Então ela é trazida lá pelo primeiro, segundo livro. A Lisa Kleypas, ela formou essa série dos Hathaways de uma forma que as coisas vão interligando. Nesse Manhã de Núpcias, a gente tem aí interligações dos livros anteriores, mas tem sempre uma história principal. Eu acho que mesmo essas histórias tendo assim uma certa independência, essa série dos Hathaways é bem legal ler na ordem. E por fim a gente tem o Paixão a Entardecer, que é a história de amor da irmã mais nova, Beatrix, que é apaixonada por animais, é também desse estilo aí de meninas que não estão tão preocupadas com essa coisa social. E o que é que eu acho maravilhoso nessa série dos Hathaways, assim, em termos de personagem, em termos de humor, é uma série
eminentemente engraçada, gente. É uma série que me lembrou o Friends. O Friends, a série de TV, acho que a série de todos os tempos de muita gente, não é à toa. É um roteiro muito bem feito e uma construção de personagens constante. E isso vai acontecer exatamente com os Hathaways. Se você curte um romance de época, se você curte personagens assim engraçados que vão se construindo, é uma boa pedida ler essa série e pensar em Friends também. Quando a gente assiste Friends pela primeira vez, quando a gente começa a assistir Friends, a gente engraçado, poxa, né, tal, e a gente vai assistindo. Esses personagens, eles vão crescendo, a gente vai entendendo quem é Ross, quais a parte de personalidade do Ross, da Rachel, da Mônica. Então, cada vez que a gente assiste mais os episódios de Friends, a gente acha mais engraçado. Eu, inclusive, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu reassisto e dou risada, continuo dando risada das coisas de Friends, do roteiro de Friends maravilhoso, as piadas que não se repetem. Lisa Kleypas faz isso nessa série dos Hathaways. A gente lê o primeiro livro, Kiara miou. Kiara quer sair, peraí, Kiara quer sair. Então, a gente lê o primeiro livro, que massa, que legal, engraçadinho. A gente lê o segundo livro, olha, então a Catherine é assim, então o Léo tem uma rixa com a Catherine, que bonitinho. Aí daqui a pouco a gente vai pro terceiro, a gente já acompanhou aqueles personagens assim aos 2 livros, então a gente já sabe quem é mais assim inflexível, quem é mais certinho, quem é aquele personagem preocupado com a sociedade, quem não é da família. E a família vai crescendo, vai tendo os casais que vão fazendo, os filhos vão nascendo. Então a gente vai pegando o humor muito do personagem que a gente conheceu nos livros passados, a parte engraçada, e a experiência mesmo vai crescendo com a medida que a gente vai lendo a história. Muitas coisas que, por exemplo, Friends, alguém pega um episódio da 4ª, 5ª temporada, vai achar engraçado, pode ser que diga, poxa, mas o pessoal fala tanto, não é tudo isso assim, porque quem já sabe a personalidade desses personagens de Friends aproveita e dá muito mais risada e acha elementos, alguns engraçados, que quem vê pela primeira vez não acha. Então isso tem nos Hathaways. Convido vocês para lerem os Hathaways, aquela leitura despretensiosa pra gente sorrir, pra gente relaxar, aquela leitura conforto, muito maravilhosa, especialmente em épocas difíceis. Eu acho que um romance de época faz a gente ainda pegar histórias assim que mexe com esse elemento meio de fantasia, proporciona uma leitura boa, prazerosa e de entretenimento pra gente dormir tranquila. Muitas vezes é bacana também.